Semana passada nós falamos de todos os vilões que já fizeram parte da Liga da Justiça. Porém, não é apenas o grupo da DC que possui vilões numa equipe de heróis. Na Marvel, entre os Vingadores, nós tivemos muitos vilões, inclusive até vilões que se notabilizaram muito como integrantes dos Vingadores. Hoje nós vamos falar dos vilões que já fizeram parte dos Vingadores. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar dos Vingadores, mais precisamente de todos os vilões que já fizeram parte do maior grupo de heróis da Marvel. Os Vingadores eles foram ganhando notabilidade graças ao cinema. Porém, nos quadrinhos esse grupo já é bastante antigo e originalmente tinha a ideia de trazer personagens mais de segundo escalão da Marvel. E dentre esses personagens, apesar da maioria ser de heróis, também entraram muitos vilões. Com o passar do tempo, o grupo foi se tornando cada vez mais notável dentro da Marvel, ganhando mais destaque na editora e, consequentemente, mais vilões também notáveis começaram a entrar no time. Então nós vamos falar hoje dos vilões que já fizeram parte dos times da Marvel. E é curioso que alguns dos vilões que já fizeram parte dos Vingadores são membros notáveis do time, mas não tão notável quanto o seu like. Então já deixe seu like aí no vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Aproveite e compartilhe com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal. E também se inscreva com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas novidades. Então vamos falar dos vilões que já fizeram parte do time dos mais poderosos heróis. Feiticeiro Escarlate e Mercúrio. A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio entraram nos Vingadores na revista dos Vingadores, edição número 16. Originalmente, a Wanda e o Pietro Maximoff, os gêmeos Maximoff, eles eram vilões. Eles faziam parte da Irmandade de Mutantes, liderada pelo Magneto. Magneto que é o pai dos gêmeos Maximoff. Então, durante muito tempo, eles foram vilões dos X-Men. Após uma batalha contra os Mestres do Terror, os Vingadores precisavam montar um novo time, principalmente depois que vários integrantes clássicos saíram, como o Gigante, que é o Hank Pym, a Vespa, a Janet Van Dyne, o Thor saiu dos Vingadores e o Homem de Ferro. Então era necessário formar uma nova equipe e aí o Steve Rogers ele fez uma convocação atrás de novos integrantes e acabou conseguindo apenas 3. No caso, o Gavião Arqueiro e os gêmeos Maximoff. Wanda e Pietro entrariam pela primeira vez nos Vingadores. Futuramente eles acabaram entrando em outros grupos, principalmente a Wanda. Inclusive no CM, a Wanda ela faz parte dos Vingadores. E o Pietro ele fez até o momento que ele... Vocês sabem, não foi rápido bastante. Esse primeiro grupo, formado por 4 integrantes, era o Cap's Cook Quartet, o Quarteto Cook do Capitão América. E de vez em quando o pessoal dos Vingadores precisa lidar com a estabilidade mental da Wanda. E tem uma estabilidade muito grande, tanto de poderes quanto mental. Dentes de Sabre. O Dentes de Sabre ele entraria para os Vingadores na revista Uncanny Avengers, volume 2, número 4. Mas um mutante maligno que acabou entrando para os Vingadores, só que dessa vez de uma maneira honorária. Isso aconteceu no arco em que os X-Men e vários super-heróis enfrentaram o Red Onslaught, o Massacre Vermelho. E aí o Dentes de Sabre ele conseguiu reverter os efeitos da Bússola Moral, que é uma habilidade do Massacre Vermelho, que fez com que todos os vilões se tornassem bons e todos os heróis se tornassem maus. Os X-Men ficaram do mal e os vilões se tornaram do bem. Com a ajuda dos Vingadores, mais precisamente do Homem de Ferro, o Dentes de Sabre consegue reverter essa situação. Após tratar dessa questão com o Massacre Vermelho, o Dentes de Sabre, que naquela época já estava passando por uma questão existencial, ele estava se tornando um cara cada vez mais bondoso, ele se integra
Ele se entrega para a polícia, ele acaba pagando pelos crimes que ele cometeu e após sair ele acaba entrando no Avengers Unity Division, né, a divisão unidade dos Vingadores, junto com os gêmeos Maximoff, que a gente já falou aqui, e com a Vampira. Mas essa não foi a única vez que ele fez parte dos Vingadores. Na revista Novos Vingadores, volume 2, edição número 10, o Dentes de Sabre fazia parte da equipe dos Vingadores 1959, que era um grupo liderado pelo Nick Fury e que agia no país fictício de Madripoor. Vampira! Bom, falando na Vampira, ela também foi uma outra personagem, né, uma outra mutante que era do mal e que depois se tornou do bem e que entrou para os Vingadores. Ela entrou para os Vingadores na revista Uncanny Avengers número 4. Inicialmente, quando ela aparece, ela fazia parte da Irmandade de Mutantes, assim como os gêmeos Maximoff. Depois de um tempo, ela acaba indo para o lado dos X-Men. E é curioso que, além de fazer parte dos Avengers Unity Division, junto com o Dentes de Sabre e com os gêmeos Maximoff, ela também fez parte dos Vingadores em Marvel Now, depois dos eventos de Vingadores vs X-Men. Nessa história, muitos Vingadores foram para os X-Men e muitos dos X-Men foram para os Vingadores. E, no caso, a Vampira foi uma das personagens que saiu dos X-Men e que foi para os Vingadores. Ela tinha dois objetivos dentro do grupo. O primeiro era honrar a memória do Professor Xavier, né, que acaba falecendo nos eventos de Vingadores vs X-Men, e o segundo é controlar, na verdade espionar a Wanda Maximoff para ver se ela causa algum problema, né, para evitar que a Feiticeira Escarlate cause grandes problemas para o mundo. Solaris. O Solaris fez parte dos Vingadores na revista Uncanny Avengers número 5, outro mutante que era maligno e que acabou entrando para os Vingadores. Ele começou a sua carreira usando seus poderes mutantes para atacar o Capitólio lá nos Estados Unidos. Ele acaba sendo detido pelos X-Men. Ele recebe o convite do Professor Xavier para entrar nos X-Men, porém ele rejeita. Ele não aceita entrar nos X-Men. Anos e anos depois, quando o Wolverine estava ajudando a montar a equipe dos Vingadores, né, a nova equipe dos Vingadores, ele encontra o Solaris completamente embriagado no meio da rua, né, jogado na sarjeta ali, todo na decadência. O Wolverine acaba convidando o Solaris para fazer parte dos Vingadores e o Solaris aceita. Então é mais um mutante que era maligno, né, um vilão dos mutantes que entra nos Vingadores. Homem-Areia. Esse é o primeiro não mutante da nossa lista, né? Ele é um vilão conhecido do Homem-Aranha que vai entrar para os Vingadores na revista dos Vingadores número 329. Antes de entrar para os Vingadores, o Homem-Areia faz parte do grupo conhecido como Outlaws, que era um grupo de vilões do Homem-Aranha que se redimem, né, que buscam se melhorar e que passam a usar suas habilidades para ajudar o Cabeça de Teia na luta contra o crime. Logo após receber o perdão presidencial pelos crimes que cometeu, o Homem-Areia recebe do Capitão América um convite para fazer parte dos Vingadores. O Homem-Areia aceita e ele é recrutado como um Vingador reserva. Basicamente ele fica lá como suplente, esquentando o banco. E ele acabou esquentando o banco tantas vezes, ele ficou reserva tantas vezes e ajudando apenas nos bastidores, que em um dado momento ele acabou enchendo o saco, ficou de saco cheio e voltou a ser um vilão, né? Voltou a ser um criminoso. Não adiantou muito esse recrutamento do Homem-Areia nos Vingadores, né? O pessoal não soube aproveitar as habilidades do Homem-Areia. Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho entrou para os Vingadores na revista dos Vingadores, volume 4, número 12. Thaddeus Thunderbolt Ross é um conhecido inimigo do Hulk, que acabou se transformando no Hulk Vermelho. Ele também foi membro dos Thunderbolts, um grupo de super vilões. Após uma série de lutas contra o Hulk e após ser aprisionado na base Gama, o Hulk Vermelho ele acaba sendo convidado pelo Steve Rogers, né, pelo Capitão América, para ajudar na luta contra o The Hood, um vilão que estava invadindo a Terra e que tinha a manopla do infinito. Ele estava com a manopla do infinito, com todas as joias do infinito.
Então foi necessário chamar a ajuda do Hulk Vermelho para os Vingadores conseguirem derrotar esse vilão. E de fato isso aconteceu, né? Os Vingadores junto com o Hulk Vermelho conseguiram vencer o The Hood, e depois de conseguir vencer o Hood, o Hulk Vermelho acabou sendo convidado pelo Steve Rogers para ser parte dos Vingadores. E assim o Hulk Vermelho acabou entrando nos Vingadores. É mais um vilão aí que foi convidado pelo Steve Rogers. O momento em que o Hulk Vermelho ficou dentro dos Vingadores foi um momento muito tenso, porque os outros Vingadores não confiavam nele. Agente Americano. O Agente Americano, ele entrou nos Vingadores na revista dos Vingadores da Costa Oeste, volume 2, número 44. Originalmente ele era um vilão chamado Super Patriota, que queria se tornar o Capitão América depois que o Capitão América se aposentou, depois que o Steve Rogers aposentou o escudo. E depois de um tempo, depois dele ser o Patriota, o Super Patriota, ele se tornou o Capitão América, só que ele era completamente bilu-bilu das ideias. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre o momento em que o agente americano, né, o John Walker, ele foi o Capitão América junto com outros 19 Capitães Américas. Então tá aqui para vocês assistirem. E depois ele se tornou o Agente Americano, que acaba se tornando o anti-herói Agente Americano. Ele também ficou famoso por causa da série, né, do Falcão e Soldado Invernal. E ele entrou para os Vingadores da Costa Oeste com uma indicação do governo. O governo americano indicou o Agente Americano para que ele ficasse nos Vingadores e para que ele fosse basicamente os olhos e os ouvidos do governo americano dentro do grupo. Consequentemente, isso acaba gerando uma série de discordâncias entre ele e os outros Vingadores, já que o Agente Americano era praticamente um fiscal lá dentro, né, um agente estatal. E em um dado momento, os Vingadores da Costa Oeste se desfazem, né? O grupo se desfaz. O Agente Americano chega a jogar o seu uniforme no rio, né? Uma maneira de mostrar que ele estava de saco cheio, tanto de ser parte do governo americano quanto parte de um grupo. Porém, depois de algum tempo, os Vingadores da Costa Oeste são reunidos. E nessa reunião, o John Walker, o agente americano, ele entra para o grupo, só que por conta própria. Ele é efetivado de maneira oficial e passa não a ser um agente dos Estados Unidos, um agente americano, por assim dizer. Ele passa a ser um agente por conta própria, e até tem várias discordâncias entre os outros integrantes do time, porque ele tenta implantar um regime praticamente militar lá dentro, né? Passa a se tornar uma pessoa muito rígida dentro do grupo. Vingadores Sombrios. Os Vingadores Sombrios se formaram na revista Vingadores Sombrios número 1. Assim como o pessoal da Liga tem a Liga da Justiça dos vilões, aqui nós temos os Vingadores dos vilões, apesar de que os conceitos são bem diferentes, né? Na Liga da Justiça era um negócio mais pastelão, mais comédia, e aqui era um conceito mais de super vilões se disfarçando de super-heróis. Após a invasão secreta, Norman Osborn, que foi o responsável por derrotar os Skrull, ele acaba se tornando o chefe da SHIELD e transforma a SHIELD na Hammer, que é a SHIELD do Norman Osborn, praticamente, né, por assim dizer. Ele tentou trazer os Vingadores para essa associação, porém os Vingadores, que naquela época eram liderados pela Capitã Marvel, eles se recusaram porque eles não queriam servir a um mega vilão, né, um super vilão como o Norman Osborn. E aí o que é que o Osborn fez? Ele seguiu aquele ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Ele pegou vários vilões, disfarçou eles de heróis e formou uma equipe chamada Vingadores Sombrios. Então, basicamente, a primeira grande formação dos Vingadores Sombrios é o Marvel Boy como Capitão Marvel, o Mercenário como Gavião Arqueiro, a Pedra Lunar e depois a Supéria como Miss Marvel, a Toxidoxy como Feiticeira Escarlate, o Venom, que naquela época estava com Mac Gargan, e o Apaek como Homem-Aranha, e por fim o Daken e o Gorgon como Wolverine. E além deles nós temos o próprio Norman Osborn sendo o Patriota de Ferro, ele usando uma armadura semelhante às do Homem de Ferro, porém com as cores da bandeira americana, o que faz referência ao Capitão América. Então seria uma mistura de Homem de Ferro com Capitão América.
sendo que é o Norman Osborn, na verdade. Entre indas e vindas, os Vingadores Sombrios existiram de 2009 até 2013, né? Foi um grupo bem duradouro e eles se extinguiram na revista Vingadores Sombrios Volume 1, edição número 190. Venom! E falando no Venom, é importante lembrar que não apenas o Venom do McGargan fez parte dos Vingadores, mas uma outra encarnação do Venom também já fez parte dos Vingadores. Isso aconteceu na revista Vingadores Secretos Volume 1, número 23. O outro Venom que fez parte dos Vingadores foi o Agente Venom, né? O Flash Thompson, que é um soldado, né? Antigamente ele era o bully que enchia o saco do Homem-Aranha, mas depois ele acaba se transformando num soldado do exército americano. O Venom, né, o Venom propriamente dito, o Clinta, ele começa como um vilão, depois ele se torna um anti-herói, na época que ele ainda estava com Ed Brock, e posteriormente ele se torna um herói junto com o Flash Thompson, porque o Venom, os Clinta, na verdade, eles absorvem muito da essência do hospedeiro, da pessoa que eles estão tomando o corpo. E como o Flash Thompson tem uma personalidade heróica, então ele acabou absorvendo boa parte disso. O Agente Venom, ele fez parte dos Vingadores Sombrios e ele foi recrutado, adivinha por quem? Sim, Steve Rogers. O Capitão América foi quem recrutou o Agente Venom, que teve o apoio do Fera, o Fera que fazia parte dos Vingadores naquela época, e teve a oposição do Gavião Arqueiro, do Clint Barton, que não queria ver o Venom na equipe dos Vingadores, não confiava no Venom. E nessa época que o Venom entrou nos Vingadores, o Flash Thompson ele só podia usar o simbionte por 24 horas, e aí ele tinha que pegar o Clinta depois e colocar numa câmara de contenção. Se ele passasse mais tempo, corria o risco do simbionte do Venom controlar o Agente Venom, o Flash Thompson. Doombot. Para quem não sabe, o Doutor Destino ele tem vários robôs feitos à sua imagem e semelhança que cumprem várias missões, desde espionagem até se passar por ele para provocar emboscadas e evitar o Doom de ser pego. Um desses Doombots acabou fazendo parte dos Vingadores. Aconteceu na revista Vingadores IA número 1. Esse Doombot ele foi reprogramado pelo Hank Pym para que ele fizesse parte dos Vingadores. Inclusive o Hank Pym não apenas reprogramou o robô, mas ele implantou um mini buraco negro no seu peito de emergência caso acontecesse do Doutor Destino ou de qualquer outro vilão conseguir controlar esse Doombot. O Doombot ele fez parte de uma equipe de Vingadores formado apenas por inteligências artificiais, os Vingadores IA, Vingadores Inteligência Artificial. Depois do Hank Pym morrer, essa equipe dos Vingadores ela se desfaz, cada um segue seu destino, e o Doombot ele passa a ir atrás do seu grande amigo Victor Mancha, que é outra inteligência artificial. Gavião Arqueiro. Sim, por incrível que possa parecer, um dos grandes e mais notáveis membros dos Vingadores começou como um vilão. O Gavião Arqueiro originalmente era um vilão das histórias do Homem de Ferro. Ele era um artista de circo, um arqueiro que trabalhava no circo. Depois de um tempo, quando o circo fecha as portas, ele acaba entrando para o mundo do crime e acaba inclusive tendo um relacionamento ali romântico com a Viúva Negra. É curioso que no UCM, o Gavião Arqueiro ele é um dos membros fundadores dos Vingadores. Ele está lá no grupo desde o início. Porém, nos quadrinhos isso não acontece. Ele entrou no Cap's Cook Quarter, na revista Vingadores número 16, na equipe que era ele, o Capitão América e os gêmeos Maximoff. Então, basicamente foi nesse período que o Gavião Arqueiro, que era um inimigo do Homem de Ferro, fez parte dos Vingadores. O Gavião Arqueiro fez parte dos Vingadores Oficiais, dos Vingadores da Costa Oeste, dos Novos Vingadores, dos Vingadores Secretos, dos Vingadores dos Grandes Lagos e da Academia dos Vingadores. Ou seja, você percebe aí que o cara é bastante rodado de ser um Vingador, né? Não sei porque que ele busca tanta vingança, mas tudo bem. Então o Gavião Arqueiro é, sem sombra de dúvidas, o ex-vilão mais notável dos Vingadores. Bom, então é isso. Esses foram os vilões que fizeram parte dos Vingadores. Qual desses você achou mais interessante?
qual o futuro vilão que poderia entrar para o time dos Vingadores, na sua opinião? Comente aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E também se inscreve aqui com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Eu vou colocar mais 2 vídeos aqui embaixo, para você continuar conhecendo o nosso canal, conteúdo relacionado aos Vingadores e a vários integrantes dessa equipe maravilhosa. Então é isso, valeu!